Words appear. WB Games presents a NetherRealm Studios production. An old man stands in front of a caravan near a crowd. Amigos, a paciência de vocês está prestes a ser recompensada. Pois eu guardei o melhor para o fim. Eu recentemente descobri algo poderoso, capaz de curar tudo. Em breve estará nas casas de todas as pessoas da Exoterra. Esse elixir é feito seguindo uma antiga fórmula. Ele tem flores de patreão, néctar margoviano, dente moído de dragão de Arctican. Tudo isso e muito mais, infuso com poderosa magia lecoriana. Existe um vilarejo no cantão ao lado, onde todos compraram essa cura milagrosa. De um dia para o outro, todas as doenças, até Tarkat, desapareceram. Só que magia milagrosa é muito cara. E vocês devem estar se perguntando, consigo pagar por ela? Mas deveriam estar se perguntando, será que eu consigo viver sem ela? Mentira, Shang Tsung. Suas curas são inúteis. The crowd parts for a bald man as he strides to Shang Tsung, fists hanging at his sides. Me desculpe, você é? Alguém tolo bastante para acreditar em você. Minha filha estava morrendo quando você foi à minha fazenda. Você prometeu um milagre e eu te dei tudo o que eu tinha. Mas poucos dias depois, ela morreu. Isso é impossível. Minha magia jamais falharia assim. Não tinha magia! Eu levei o seu elixir para uma maga imperial. E sabe o que ela disse? The bald man snatches a potion from him and throws it down. Não era nada! Só Jaborjang! A maga está enganada, senhor. Meus elixires são de alta qualidade. A eficiência é garantida. The bald man flings him to the ground. Shang Tsung raises his hands as the crowd closes in around him. Lightning flashes over Shang Tsung's caravan at night. Lamplight pours out from it. Shang Tsung emerges from a door in his caravan, a small case in one hand. He slowly takes a seat on the small wooden stairway leading from his caravan door. He opens the case, revealing a mirror inside. He squeezes his eyes shut, then reaches for his head. His long grey beard drops to the muddy ground. Shang Tsung regards his reflection, now younger, beardless, and with shorter hair. Truque excelente, o seu disfarce. A woman stands nearby. Provincianos tendem a confiar mais em senhores bonzinhos. Está aqui em nome de um cliente insatisfeito? Se é vingança que quer, vá em frente. Se é restituição, não sobrou nada. O meu desejo, Shang Tsung, é torná-lo melhor. Torná-lo o grande feiticeiro que agora você só é capaz de fingir que é. Oferta generosa? Por quê? Sua resiliência é excepcional. Quem mais ganharia vida viajando pelas entranhas da Exoterra, vendendo curas e magias falsas? Ganhar vida? Mal se sobrevive aqui. E você estava destinado a mais. Viver entre reis, não plebeus. Mas desde antes de nascer, conspiraram seriamente contra você. Pois tinham medo do quão formidável poderia ser. Como você sabe disso? Quem é você? Eu sou a sua salvação, Shang Tsung. Alice-me e colocarei os reinos aos seus pés. Water streams down Shang Tsung's face as he meets the woman's glowing blue eyes. He smiles toothily. A title appears, Mortal Kombat 1. Three men wearing sun hats plow a farm by various cottages. Power line towers hang crookedly near them. An ornate building sits on a mountain peak looming behind.
Esta é uma boa colheita, Kung Lao. Sim. É uma bênção, Raiden. Preferiria que passássemos fome? Não, é claro que não. Mas trabalhamos nesses campos desde crianças. Ainda vamos estar aqui em 40 anos. Corcundas e acabados como o velho Wei. An old man glares at them and spits. Kung Lao waves. Desde que eu o conheço, você sonha em sair de Fenjiang. Por que nunca esteve feliz aqui? Nossos ancestrais lutaram em grandes guerras. Morreram com honra e glória. As histórias das nossas grandiosas aventuras serão passadas por gerações. Pode não ser glorioso, mas nosso trabalho ajuda a vila a prosperar. Eu sei. Mas é tão errado assim querer um pouco de emoção? Se é isso que você quer, que tal uma aposta? Jantar na Senhora Bo hoje à noite. O último a encher a carroça paga. Você mais rápido que eu? Desde quando? Fechado, Raiden. Kung Lao and Raiden both smirk while they shake hands. The two men pass the day harvesting cabbages from their field and throwing them into separate carts. Kung Lao wipes sweat from his brow, then quickly pushes his cart with Raiden down a dirt road to the cottages. A woman uses a kettle to pour tea into a pair of small porcelain cups on a table in a crowded restaurant. She carries a platter with the cups and kettle away as Kung Lao and Raiden walk in. Isso tá incrível. Ai, que fome. Qual será o prato da Senhora Bo hoje à noite? An old woman approaches. Para vocês dois, eu cozinho de tudo. Obrigado, Senhora Bo. Você nos mima. São os filhos que nunca tive. Madame Bo leads them to an outdoor dining area. They sit at one of the many tables. Vocês estão praticando o que ensinei? Às vezes. A colheita deixa pouco tempo para as artes marciais. Desde que aprendeu a falar com Glau, você só sabe inventar desculpas. Se mal se preparar... Seus preparativos mal lhe farão. Ótimo. Você não esqueceu. Vou pensar se cozinho algo especial para vocês hoje. Ainda bem que você vai pagar. A Senhora Bo pode descontar a raiva na conta. Eu vou pagar? Você terminou por último. Mas entreguei a carroça primeiro. Entregou? Ha! A aposta foi feita. Não é isso que eu me lembro. Então é assim, é? Que tal resolver isso de homem para homem? They walk off. Espera, você quer lutar? Sim. Aqui e agora. A Senhora Bo pode assistir. Criticar se quiser. A hooded man with glowing white eyes watches them pass by. Que tal melhor de 3? Parece justo. Mas vamos ter cuidado. A Senhora Bo vai nos expulsar se quebrarmos algo. Não vai durar o suficiente para isso acontecer. Derrubo você rapidinho. Fight! Precisamos fazer isso de novo? Já sabemos como acaba. Fight!
Kung Lao bows to the watching crowd while Raiden kneels. Kung Lao helps him up. Você ainda não me venceu. Esse dia está chegando, Kung Lao. Fala isso pra si mesmo. A variety of plates and bowls with scraps of food in them sit on Kung Lao and Raiden's table. Você estava com fome. Tudo estava delicioso, senhora Bo. Obrigada, Raiden. Você sabe que eu adoro cozinhar pra vocês. Raiden hands her cash, but his face drops as she beckons for more. A breeze wafts a bill from his hand toward a man in a dark garb and gas mask. He closes his fist around the bill, then looks toward Kung Lao and Raiden. Senhora Bo, os Lin Kuei aguardam sua resposta. 5 people in dark clothes and cloth masks stand with him. He advances on Madame Bo. Eu estava ocupada, Smoke. She steps away. Os Lin Kuei? Quem são eles? Não sei, mas não gosto dessa conversa. Qual o plano? Se prepare. Senhora Bo, é uma escolha simples. Pague por nossa proteção ou ponha em risco este estabelecimento. Não vou dar nada a vocês. Isso, Senhora Bo, é uma enorme pena. He turns to the Lin Kuei warriors and nods. They flip tables and chairs. Madame Bo punches Smoke's face. He blocks her next flurry of jabs, then flips her through a Raiden. She falls onto a table below. Senhora Bo! Kung Lao and Raiden quickly get up from their tables and fight their way through the Lin Kuei warriors. Smoke throws a smoke bomb, then jumps through the spreading cloud and kicks Kung Lao and Raiden to the floor. Vocês têm coragem, mas contra nós, vocês são como filhotinhos. Não queremos saber quem você é ou com quem anda. Você não ameaçará a senhora Bo. Fight. Escolheu a pessoa errada para extorquir, Facínora. Fight. Quem é o filhotinho agora? Raiden punches a Lin Kuei, who stumbles back. Kung Lao grabs him, then drops him. Isso foi você? Honestamente, me surpreendi também. Bem, vamos ajudar a senhora A Bo. figure in blue, Sub-Zero, watches from a rooftop. He throws a bolt of ice at their feet. A man in yellow, Scorpion, paces over while spinning a kunai-tipped rope dart. His upper arms are bare, showing a scorpion tattoo. Eu vou congelar vocês. Sub-Zero shoots another ice bolt. It strikes the railing behind them. Como ele faz aquilo? Eu não faço ideia. Não fiquem no caminho dos Lin Kuei. Sumam ou enfrentem nossa ira. Abandonar a senhora Bo? Nem pensar. Sub-Zero leaps onto Raiden and tackles him down a stairway. Then the rope dart wraps around Kung Lao's leg. Scorpion pulls at him with it. Vem aqui! He yanks Kung Lao to the floor and drags him closer. Kung Lao rolls to his feet, then jumps and spin kicks Scorpion's head. Quer mais? Tem mais de onde veio. Deveria ter fugido quando pôde.
mais se arrepender de ter cruzado com os Lin Kuei. Fight! Sub-Zero skewers the victim's skull with ice daggers. He headbutts them. Scorpion slings rope darts through his victim's sternum and neck. He pulls. Scorpion slams them. Se serve de consolo, ainda não me arrependi disso. Fight! É você quem vai se arrepender disso. Kung Lao watches Sub-Zero kick Raiden into a pillar from the balcony. Raiden looks up, then climbs the pillar to the level above. Sub-Zero eyes him, then kicks two legs out from under a table, turning it into a ramp. He uses it to vault through the air and kick Raiden on the upper level. Raiden staggers into a bar counter where a man drinks. Raiden grabs a cleaver from a pig's head sitting on the bar and swings it at Sub-Zero. Sub-Zero weaves around the blade and Raiden slices off the cap of the man's bottle and pours it into a cup. Sub-Zero blasts ice at Raiden, freezing his hands to the bar. The man plucks a bit of the ice and drops it into his drink. Kung Lao throws his hat at Sub-Zero's head. It bounces off harmlessly. Smirking, Kung Lao shrugs. Incompetente. Kung Lao chucks a circular chakram decoration. It nicks Sub-Zero and plunges into a wall. Eu gostei. Já estou farto de vocês. Suma. Antes que passe vergonha como os seus Lin Kuei. Você não é páreo para o grão-mestre dos Lin Kuei. Fight! Assim que se faz. Desculpa, mas eu vou perguntar. Algum Fight. dos Lin Kuei sabe lutar? Você é mesmo o grão-mestre? Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram decoration stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Interessante. Kung Lao, aqui! Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies inert, eyes shut. Kung Lao hurries over to them. Senhora, She gets to her feet, lips a cigarette, then ignites it with a lighter.
Ah, não. The hooded man with the glowing white eyes approaches them. Madame Beau takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. Os Linguei aguardam sua resposta. Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram decoration stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Interessante. Kung Lao, aqui! Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies inert, eyes shut. Kung Lao hurries over to them. É uma escolha simples. Senhora Bo, Nossa proteção. ela não responde. Na velha? Será? Ah, não. Ela tá morta. Morta? Ainda não. Acho que mais fácil She a véia gets to bater her nele, feet, mano. lips a cigarette, then ignites it with a lighter. Senhora Bo, Mas como é que ele Como fuma você se ele tá? não consegue botar o cigarrinho na boca? The hooded man with the glowing white eye Porra! approaches them. Madame Beau takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. Então, senhora Bo, eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes. Mas estão prontos. Os olhos estão brilhando. Eu sou o Lord Liu Kang, Deus do Fogo e protetor do plano terreno. Deus? Plano terreno? A senhora Bo tem preparado vocês desde que eram meninos. Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões. Essa luta era um teste? De sua habilidade e caráter, sim. Liu Kang looks to the upper level. Bihan, Kuai Liang. Smoke, Scorpion, Sub-Zero, and the other numerous Lin Kuei warriors get to their feet. Kung Lao crosses his arms and crinkles his nose as Sub-Zero and Scorpion step to him and Raiden. The others stand along the balcony. Sub-Zero and Scorpion stand on either side of Liu Kang. Então, esses dois não são bandidos? O clã Lin Kuei tem centenas de anos e dedica-se à defesa do plano terreno. Você disse plano terreno, quer dizer a Terra? Vocês ainda têm muito a aprender. A Terra é só uma parte do plano terreno. O plano terreno é um dentre muitos. Juntos, eles compreendem todo o universo. Os reinos são rivais fortes e cruéis. Por isso precisamos de campeões para defender o nosso. Está chegando a hora do grande torneio de artes marciais entre o plano terreno e o reino da Exoterra. Uma vez a cada 100 anos, ele permite que cada reino demonstre sua força. Nós temos que vencer. Os reinos estão em paz, mas alguns exoterranos querem guerra. Nossa vitória no torneio deve acalmar as coisas. Já ensinei tudo o que eu pude. Terminem seu treinamento com o Lord Liu Kang. Treinar mais? Esses dois não foram páreo pra nós. O quê? Eles se seguraram para bater. Se nós fôssemos com tudo, vocês não estariam vivos. Venham. Os monges da Academia Wuxi aguardam para continuar o treinamento. Eu estou pronto, Lord Liu Kang. E você, Raiden? Deixar Feng Jiang? Precisam de mim aqui. O plano terreno precisa de você. Você servirá melhor à aldeia sendo um dos campeões. Eu entendo. Excelente. Logo estarei com vocês. Antes, há outros campeões que eu preciso reunir. Sunlight soaks through a jungle canopy. A man in a leather jacket and wide-brim hat hacks through the foliage with a machete. Another younger man with a backpack and rifle trails behind him. The men pause. Saímos do mapa. É melhor voltarmos, conferir a rota. É por aqui. The man with the hat slices through the jungle as he strides forward. The pair slow to a stop and look out at a massive human skull carved into the front of a stone edifice, a large doorway at its mouth. O templo!
The pair move along a ruined stone pathway leading to the temple entrance. They stop near a seated woman. Flies buzz around her. The man with the hat shines a flashlight in the woman's face, revealing her to be a corpse with various darts sticking from her. Rot partially covers her face and her glassy eyes gaze blankly out. A swarm of beetles scurry out of her mouth. Que bosta, Alessia. He cringes as the younger man's face draws tight. They examine numerous holes on the temple doorway. Os dardos vieram daqui. The man leaves through a journal filled with notes and drawings of venomous animals. Consegue abrir? Sem a gente morrer? Vamos torcer. The temple doors open. Light streams past the two men and into the dusty entryway of the temple. Both turn on their flashlights and step inside. They walk through a broad hall. Thick pillars with human figures carved into them line its walls. They turn a corner. Sunlight floods through ruined parts of the wall to their left, and small weeds rise from cracks in the stone floor. Desliga logo. They turn off their flashlights. Vai mesmo ficar calorzinho. The pair moves down an aisle hedged in by low walls. Lines of fire flicker along the top of each wall. Como continua queimando? O óleo tá vindo do subsolo. A câmara canaliza de alguma forma. They move to a doorway blanketed with ivy at the end of the aisle and pause. The two men hop down a short ledge and continue forward. The man with the hat leads the younger man down a path winding through various tall rock formations. They enter a vast chamber. Metal hooks hang from the ceiling over flames flickering in a central circular dais, where the rotting body of a man sits on a throne made of intricately carved stone. He holds an ornate metal shield in one hand and a mace in the other. Katara, Vala! E seu escudo? O quê? Silver liquid shimmers around large stones in the floor beyond. Então, tem metal no solo. Isso não é qualquer metal. É mercúrio líquido. Droga, essa coisa é tóxica. Fatal. Apenas pise onde eu pisar. The man with the hat carefully picks his way across the path of stones, the younger man close behind. The younger man steps onto a different stone and starts to fall. The man with the hat grabs his shoulder. O que eu disse? The man with the hat steps back on another stone. It sinks a little. The two men sprint across the stones as liquid mercury floods out of channels and ruined pillars surrounding the dais. The man with the hat reaches the other side. The younger man stumbles, then leaps to solid ground. Me desculpa, eu... Agora não. He examines the reflection of a pillar in the liquid mercury surrounding the dais. He eyes the pillar itself. É a hora dos explosivos. É a nossa ponte? Faz direitinho, aí ela vai cair lá. The younger man sets explosives at the base of the pillar. A gnarled hand shoots up from the liquid mercury. Two armored women with tattered bat wings rise up. As Kalimar? Existem mesmo? The Kalimar fly toward them. Continua aí. Eu vou cuidar das malucas. Vocês perturbam o sono de Katara Vala. É por isso que vocês vão morrer. Fight.
vou morrer aqui, sua doida. The man with the hat rushes over. Você tá bem? Sim, vamos lá? The younger man nods and detonates a bomb that blows up a pillar. The pillar falls and they fist bump. É física, meu parça. Vamos lá. They walk across the fallen pillar above the pool of mercury and explore deeper into the overgrown tomb. They stop by the corpse of Kataravala. The man with the hat brushes his hand across its shield. The younger man exclaims. Milhões! Ele pertence a museu. He grabs the shield. The younger man leans in, and Kataravala's face turns. He staggers back and falls into the mercury. He struggles, but the liquid overtakes him. Adam! Kataravala swings a spiked mace. The man dodges and jumps onto the pillar. It strikes the shield and throws him onto the ground. He quickly sits up as it pounces. He chucks away its broken mace. It stalks over. Ele não será seu. He rises. Você não precisa, já tá morto. Falando nisso, você matou o meu melhor amigo. E não sou do tipo que perdoa e esquece. Fight! Fight! Onde tá o escudo? He sprints past Kataravala. Você ainda não me venceu. Sim, venci. He spins, chucks the shield, and cuts its head off clean. The shield slams against the wall and bounces back into his hand. Hora de ir pra casa. Porta! Fechou! Eu sabia! Eu tava sentindo! Você sentiu também, né? Crew member. Tempo de Kataravala, tomada 39, claquete. Director. E acabou. In a studio, crew cheer. The director takes off a headset and hands it to a woman. The hatted man shakes his hand. Steven, essa foi fantástica! Valeu! Como nos velhos tempos. E esse cenário? Jimbo arrasou! Steven takes the shield. Você também, Johnny. Aí, lembra da minha ideia? Sabe, aquela coisa de zumbi karatê? Eu pensei em 4 filmes. Que tal fazer uma série? Johnny, eu não... Verdade. Aqui, não. Vou passar no escritório depois do banho. Não dá. Vou me reunir com os editores. Walking away. A Márcia te liga. Johnny pumps a fist in the air. Valeu! Deixa a assistente me ligar. Ela vai ver só. A blonde woman. Foi incrível, amor. E não é que foi? A gente tem que celebrar. Que tal fazer uma festa particular? Johnny, precisamos conversar. She walks off, and Johnny hangs his head. Later, in a luxury mansion in the hills. Você não é mais o grande astro das artes marciais, querido. Foi sorte que o Steven te devia uma. Pode acreditar, Chris. A gente tá bem. Será que você pode tirar essa cabecinha das nuvens só dessa vez? A grana acabou. Temos que economizar. Economizar? No quê? Pra começar, a gente precisa vender esse lugar. Me dá um drink. Johnny, tá na hora de você acordar. Gastou 10 mil naquela escultura, 30 mil naquele drone e nessa droga de espada, 3 milhões de dólares. Ei, Sentou tem uma história. A espada vem lá de um... Não é essa a questão, Johnny. Chris, meu amor, os papéis, o dinheiro vão chegar. O filme do Steven é só começo.
Então não rola cortar nada. Para fazer sucesso, eu tenho que projetar isso. Do contrário, Johnny Cage já era. She frowns. Johnny rests his hands on her shoulders. She pushes one hand aside. Eu não me casei com Johnny Cage. Eu me casei com John Calton. E faria de tudo para ter ele de volta. She leaves. Chris. Qual é, Chris? Onde você tá indo? Johnny puts his hands on his head. Porra! He grabs his drink and downs it, then walks back to pour himself another. O que se achou, hein, Sr. VIP? A black-haired man strides in. Graças a Deus. Chris, querida, Johnny turns and sees the stranger, who wears a sleek black suit and brandishes a long sword. Cadê a minha esposa? O que você... Ela não tá aqui. Tá tudo bem. E vai continuar se você cooperar. O que você quer? Sendo. It hangs above a fireplace. Então você é um mercenário? Ou alguém que conhece a Sentou? Eu conheço. É da minha família. They circle each other. Não. Você não pode ser um Tyra. Eles se foram há séculos. Fomos para as sombras. Com a Sentou nas mãos, eu vou nos tirar dessas sombras. Gostei do seu plano, estranho. Só tem um probleminha. A Sentou é minha. Eu não vou deixar você pegar ela sem lutar. Fight! Para invadir. Eu sou um sistema de segurança de última geração. Minha casa, minhas regras. Later at night, the defeated swordsman is tied to a chair. He rouses from unconsciousness, and Johnny sits across from him. E aí? Você tem um nome ou não? Kenshi Takahashi. Sabia que você não era um Taira. Não sabe de nada, Cage. 4 séculos atrás, os Taira eram uma das primeiras famílias do Japão. Perderam a Sentou depois de serem massacrados no cerco de Aomori. Mas houve sobreviventes. Para se esconder, trocaram o nome Taira por Takahashi. Eles entraram para o Bakuto para se proteger. Os predecessores da Yakuza. Do privilégio para o crime. Eu vou nos livrar de toda a corrupção da Yakuza. Retomarei nosso nome e nossa posição. Mas meu clã não vai me seguir, a menos que prove que posso liderar. Por isso, preciso da Sentou. E isso é o melhor de uma... He walks toward the door. Curti a história. Baita papo furado. Mas eu curti. Sério, você deveria considerar se tornar um roteirista. Liu Kang, Scorpion, and Sub-Zero wait outside. Mas que merda é essa? Boa noite, Johnny Cage. Eu sou Liu Kang, protetor do plano terreno. Podemos entrar? Não tem nada sendo filmado aqui hoje. Você veio para o lugar certo? Sim. Viemos tratar de um assunto urgente. Precisamos falar com você e seu convidado. O quê? Johnny narrows his eyes. Como você sabe quem é ele? Porque eu sou o deus do fogo. Chris, sua louca. Você não economizou. Valeu. Então, você pode entrar.
Arrasou nos olhos brilhantes. They approach Kenshi, who remains tied up beside an indoor pool. Kenshi Takahashi. Uma figura trágica com uma causa nobre. Suas ações esta noite não fazem jus a você. Quem são essas pessoas? Boa pergunta. São seus parceiros de cena? Eu também conheço seus problemas, Johnny Cage. E por isso eu vim oferecer uma saída a vocês. Tum, tum, tum. Ai, qual é, gente? Chega disso. Chris, você foi uma fofa fazendo isso, mas pra uma pegadinha isso já tá indo longe demais. Não é brincadeira. Bihan, Kuai Liang, façam um favor. The blue-robed Sub-Zero starts to untie Kenshi. Tá certo, tá certo. Eu vou assumir o meu papel nesse RPG de luta. A patroa tem que receber pelo que pagou. Tá. Ei, você... Peraí. Ei, você! Tire as suas mãos sujas dele. Eu falei pra tirar... Johnny grabs him, and Sub-Zero kicks him across the room. Johnny slides into a table with a $10,000 sculpture on top, teeters and falls. Scorpion. Isso foi necessário, irmão? Para colocá-lo no lugar dele. Aquilo era um Hichuli. E era o único. He stands. Tá certo, caguei se isso é uma pegadinha, tá? Passou dos limites. Fight. Precisam melhorar essa coreografia. Fight. The attacker hits the victim's face with a hook, then twists their arm to break their shoulder. Sub-Zero slides on ice shards which stab up through his victim's abdomen and skull. He then chops down with an ice war hammer. E corta. Espero que você tenha seguro, porque você vai pagar pelo meu Hichuli. Imbecil! Não faz ideia da briga que está comprando. Basta! Isso não é efeito especial. De fato, Johnny Cage. Kuai Liang? Ok, vamos baixar essa bola aqui. Quem é você mesmo? Lord Liu Kang, protetor do plano terreno. Deus do fogo. Olha, até que faz sentido. Mas o que é plano terreno? Tudo a seu tempo, Johnny Cage. Por ora, o que importa é que vocês dois foram escolhidos para se juntar aos campeões. Esse aqui? E na boa, por que eu? Porque eu tenho fé que vocês vão superar os desafios. E porque o seu serviço mudará para sempre o arco de suas vidas.